Bicicletas Voadoras. Apresentado por Bruno Guedon. Stranger Things 4. O que fizeram com as nossas crianças, hein? Antes de seguir para a resenha, você já sabe, né? No Instagram, @bicicletasvoadorascast. No Spotify, Apple Podcast, você pode avaliar lá com 5 estrelinhas. Se você estiver vendo no YouTube, dá um gostei aí, se inscreve no canal e acompanha lá também o saladacult.com.br, um portal lá cheio de podcasts para você também, beleza? É isso aí, vamos falar um pouquinho aí de Stranger Things 4, a 4ª temporada da série que estreou lá em 2016, 2017, por ali, que, assim, arrebatou o coração de muita gente porque era repleto, assim, trazia uma nostalgia muito grande em relação ali aos anos 80, tanto esteticamente na série, né, quanto, assim, nas referências, né, a gente tem aquela pegada de Goonies, ET, misturado ali também com os filmes de terror dos anos 80, né, uma coisa bem gore, assim, misturando também uma coisa de super-herói, né? A gente tem a Eleven, que é uma espécie de super-herói ali do filme. Então é uma mistureba de sobrenatural com superpoderes. E é uma salada toda com crianças, né? Anos 80, então tudo isso juntou ali, deu super certo. E a gente tem acompanhado aí durante 3 temporadas as aventuras desse grupo de amigos ali que estão crescendo. E aqui a gente tem, acho que 3 anos depois, né? Passaram 3 anos da última temporada, que foi em 2019. Então a gente já vê uma diferença muito grande aí no tamanho das crianças. É o primeiro estranhamento assim que gera, né? E esse grupo eles estão lidando com os acontecimentos da última temporada, que na verdade fez com que o grupo se separasse. Ali no final a gente tem a suposta morte do Hopper, né? Que é o policial que acaba se tornando o pai ali da Eleven, que cuida da Eleven. Aí a gente sabe que ele não morreu, né? Porque na cena pós-crédito meio que mostra isso, já que ele estava preso na Rússia, em uma prisão. Mas o grupo se separa. A Eleven passa a ser cuidada pela personagem da Jodie Foster, que tem os 2 filhos, né, que é o Will e o Jonathan, e eles vão para uma outra cidade. E enquanto isso, em Hawkins continua aquele núcleo lá com a Max, com o Mike, com o Lucas e com o Justin, né, e também com o Steve, também ali junto com a Robin, a amiga dele, Love, que ele fez na última temporada. Então fica esses 3 núcleos separados e a série ela trabalha muito isso mesmo. A série ela se desenvolve com 4 núcleos separados. Eu vou falar sem spoiler aqui no início, depois acho que eu vou entrar um pouquinho em spoiler, não sei, vamos ver, eu pensar um pouco aí pra frente, mas eu aviso. Então são esses grupos lidando com essa situação de aparentemente, como se passou muito tempo, aparentemente acabou, né? Eles estão com essa sensação de paz, mas ao mesmo tempo a Eleven, né, ela é procurada, então a Eleven ela vive escondida e tal. Existe essa tensão, mas parece que o sobrenatural meio que passou, né? Aquele terror que existiu lá atrás meio que passou, só que não. Então, quais são os primeiros problemas assim que eu vejo nessa série? Eu acho que a 4ª temporada, pra mim, ela ao mesmo tempo que é legal pra caramba, porque ela é épica, ela tem problemas justamente, na minha opinião, porque ela é muito épica. Eu acho que se distanciou muito, assim, do pé no chão, se é que eu posso falar assim, das outras temporadas, né? É difícil falar de pé no chão quando a gente tá falando de monstros, sobrenaturais, enfim. Mas aqui a coisa escala muito, assim, pro absurdo, sabe? Não nessa questão sobrenatural, mas assim, fisicamente mesmo, algumas coisas que acontecem, sabe? Por exemplo, o núcleo da Winona Ryder, cara, vira assim... É difícil acreditar que eles estão conseguindo fazer aquilo, né? Então eu acho que a série, ela perde um pouco por se tornar muito épica, sabe? Ela ficou muito grande, assim... cinematograficamente falando, né? Os eventos que estão acontecendo ali é muito grande, tá tudo escalando para aquela grande coisa de salvar o mundo, sabe? A coisa meio que tá saindo ali do mundinho deles, ali de uma coisa meio escondida e tá se tornando uma conspiração que envolve países. Já tinha isso lá atrás, né? Mas agora tá se tornando assim muito, muito grande. Eu acho que isso, pelo menos a mim, me afasta um pouco da série, sabe? Tanto que esses núcleos todos separados, alguns se tornam bem desinteressantes. E o mais interessante ainda é o núcleo das crianças. Enquanto acompanha ali a galerinha de Hawkins vivendo as aventuras dele ali, é super legal. É a parte que eu curtia mais. Cara, agora voltou pra eles, agora sim. Aí foi pro núcleo lá da Winona Ryder. Aí, cara, esse núcleo aí tá muito viajado. Aí tem o núcleo da Eleven, porque a Eleven em determinado momento da série tem um núcleo só dela. Então tem um núcleo ali que acompanha a jornada dela, também de conhecer o passado dela. Ao mesmo tempo que é interessante... Cara, é um pouco forçado, um pouco cansativo também ver essa história dela, sabe? Se alonga muito. Vale lembrar que a gente tá vendo a primeira parte da temporada 4, tá? Eles vão lançar, se não me engano, depois mais 3 ou 4 episódios bem longos. E aqui também a gente tem episódios longos, de mais de 1 hora, sabe? Eu acho que eles estão esticando demais a série e jogando muita coisa e coisas grandiosas que, na minha opinião,
descaracterizam um pouco, sabe? E ainda tem o outro núcleo lá também, que é o núcleo da galerinha que não, na verdade a Winona Ryder ela se separa dos filhos em algum momento da história ali. E a gente acompanha a trajetória dos filhos, que também é legalzinho ali mais ou menos, mas entra um personagem novo que é até engraçado lá, o amigo do Jonathan. Mas assim também não é tão legal quanto acompanhar a galera lá em Hawkins, a molecada lá de Hawkins. Eles estão lutando contra um novo ser sobrenatural que aparece. É um ser que acaba afetando pessoas de Hawkins que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de depressão. Então são pessoas que estão suscetíveis, com traumas, né? São pessoas que são suscetíveis à atividade desse monstro que vive no mundo invertido. Então esse núcleo de Hawkins trabalha contra essa criatura, o que é legal. Tem o núcleo da Winona Ryder, que está em busca lá de salvar o Hopper. Tem o núcleo dos filhos da Winona Ryder, que estão tentando ali ajudar a Eleven de alguma forma. E tem o núcleo da Eleven também, que tá aí nessa jornada, nessa busca aí ao passado. Enfim, muitos núcleos, né? Muita coisa espalhada, o que geralmente isso é uma fórmula comum nesses filmes, né? Muitos filmes separam em núcleo e é legal. Mas aqui, sei lá, eu acho que ficou demais, assim, demais. E muito exagero em algumas coisas. Mas ainda assim é muito legal. Ainda assim é muito legal, é muito bem feita a série, assim, produção excelente. Mas tem esses porém, sabe? Eu acho que deram uma exagerada. Eu vou falar um pouquinho com spoilers de algumas coisas que eu não gostei, mas antes eu vou dar aqui a minha nota. Eu vou dar 3.5 para a 4ª temporada de Stranger Things. Tá disponível aí na Netflix. Eu vou falar um pouquinho agora com spoilers das coisas que eu não gostei, tá? Então olha a sirene aí. Então, como eu falei, as coisas ficaram meio exageradas, né? Principalmente o núcleo ali da Winona Ryder, que é a Joyce, né? Ela juntamente ali com o Murray, né? Que é aquele cara da teoria da conspiração, que aparece um personagem excelente e o ator também muito bom, né? Mas eles estão numa busca pra salvar o Hopper e na Rússia, cara. E aí vão de avião, tem queda de avião, sabe? O cara vira lutador de karatê, eles invadem uma base, uma prisão militar, eles dois, sabe? Tá certo que isso era comum ali nos anos 80, né? É um absurdo que é divertido, mas... Cara, aqui ficou muito exagerado, assim. Pô, você não dá credibilidade nenhuma porque eles vão conseguir fazer aquilo. E o cara vira lutador de karatê e bate nos soldados. Enfim, eu achei isso... A queda do avião, né, cara? Um avião cai, assim, no meio da neve, eles conseguem sobreviver. É muito forçado isso, sabe? Eu acho que, sei lá, se destacou muito do que é a série. Não que ela fosse pé no chão, mas... Aquele lance que eu já falei aqui outras vezes, né? A suspensão de descrença. Ficou difícil aqui em alguns momentos, cara. Principalmente nesse núcleo aí da Joyce. A gente tem ali um pouco também a história da Eleven, voltando ali pro passado dela, né? Revelando um pouco que o número 1, lá ela é número 11, né? Então o número 1, na verdade, é a criatura que a galerinha lá de Hawkins está lutando contra. Isso até certo ponto é interessante, né? Porque mostra que, na verdade, esses poderes que a Eleven usa... eles que meio que abriram ali, ajudaram a abrir o mundo invertido, né? Fez essa ligação e tal. Então isso não é desconexo, assim, mas estão tentando amarrar. Não sei, ainda tô na dúvida se isso foi legal, sabe? Se isso foi legal. E como eu falei, tem lá o núcleo lá da galera que tá tentando ajudar a Eleven, né? De descobrir onde ela tá. Se gasta muito tempo ali, é um núcleo bem, sei lá, esse núcleo é um núcleo bem desinteressante, eu achei, assim, esse bem desconexo do resto. O mais legal ainda é acompanhar a molecada ali em Hawkins, principalmente, pô, quando eles vão pro mundo invertido, isso é muito legal. O Steve tá excelente, ainda tem a dinâmica ali entre eles. Agora eles também criaram uma dinâmica entre a Robin e a Nancy, que também funcionou bem, então ali as coisas funcionam, sabe? Enfim, vamos ver o que vem por aí. Acho que faltam mais 3 ou 4 episódios aí. Vai ter inclusive, acho que o último é de 2 horas. E essa nem é a última temporada, tá? Acho que vai ter mais uma temporada, que se eu não me engano, lá atrás os irmãos Duff, eles falaram que seriam 5 temporadas. Então ainda vai ter mais uma temporada. Vamos ver o que vem pela frente. Mas a coisa tá escalando por um tamanho que eu acho que descaracteriza, sabe? Eu ainda gostava mais daquela coisa mais contida ali, misteriosa, entre a galerinha, entre a molecada. Mas tá escalando por uma coisa de Estados Unidos, exército, Rússia, enfim, não sei se é legal. Mas é isso, cara. É isso. Ainda assim, foi divertido, porque é uma produção muito bem feita. Beleza? Já falei lá atrás, né? Segue no Instagram,
curte no YouTube, avalia no Spotify e acompanha lá o saladacult.com.br. É isso, gente. Até a próxima. Fui!